Pessoal, vamos então continuar no nosso estudo da ação direta de inconstitucionalidade. Nós falamos, né, sobre o objeto controlável, quem pode ajuizar, afinal, tudo perante o Supremo, e qual é o parâmetro de controle, fizemos algumas considerações sobre isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o processo propriamente dito, quer dizer, então, a Lei 9868 regula isso, a jurisprudência do Supremo já consolidou uma série de entendimentos e a gente vai então falar algumas coisas sobre o assunto. Bom, o legitimado ativo, então, ajuiza, quer dizer, requer, há uma certa utilização desses verbos, ajuizar, requer e tal, porque na verdade ajuizar seria um termo mais técnico para uma ação de natureza subjetiva, mas enfim, a prática acaba utilizando a mesma expressão para a DIN também, embora não se trate de uma ação subjetiva. Então, estou só fazendo esse comentário mais técnico em termos da nomenclatura, mas é comum, enfim, se utilizar ajuizar, ou então requerer, que é uma expressão mais genérica, né? Que pode ser utilizada em qualquer contexto. Bom, mas o fato então é que o legitimado ativo, seja ele quem for, ajuiza a DIN perante o Supremo, é distribuído então para um determinado ministro, e o que acontece depois, né? Quem é que participa desse processo de controle de constitucionalidade? Quem é que fala nesse processo? Esse é um ponto importante, porque vejam, a decisão do Supremo, que o Supremo venha a tomar, como vocês já sabem, ela será uma decisão com efeitos vinculantes para todos, erga omnes, né? Portanto, ela terá um impacto enorme na sociedade, né? Seja pela se mantiver a lei, nesse caso, concordando com quem expediu a lei ou ato normativo, o executivo, ou o legislativo e o executivo, de modo que, nesse caso, quer dizer, há um alinhamento de entendimentos, uma situação um pouco menos dramática, mas quando o Supremo declara inconstitucionalidade em alguma medida da lei ou ato normativo impugnado, quer dizer, a gente está falando, a rigor, de 11 pessoas que estão dizendo que o legislativo, o executivo, federal ou estadual, que foram eleitos e entenderam que aquela lei ou ato normativo era relevante, estão errados, né? Então, existe uma relevância, quer dizer, primeiro institucional no relacionamento entre os poderes, existe uma relevância social, né? Porque a rigor, a decisão do Supremo, do ponto de vista dos seus efeitos, significará a retirada da vigência daquela norma, né, para a sociedade como um todo, enfim, em relação aos grupos para os quais a norma foi editada ou que são destinatários da norma. Então, haverá um impacto social relevante e há uma relevância democrática aqui. A gente tem um órgão não eleito que é previsto constitucionalmente, que, enfim, tem toda uma estruturação democrática que autoriza essa tomada de decisões, mas em cada caso, há uma questão democrática aqui que é essa decisão ser tomada no âmbito de um ambiente em que haja debate, em que as diferentes visões se manifestem. Então, a questão dos participantes no controle de constitucionalidade concentrado e abstrato é muito relevante, porque, vejam, no controle difuso e incidental, e nós conversamos sobre isso, as partes estão ali tentando fazer valer a sua visão, né? As partes estão discutindo, existem recursos, portanto, há um debate que se desenvolve ao longo do tempo com vários participantes e com participantes que vão ser afetados, quer dizer, a parte está ali discutindo a questão da constitucionalidade, mas ela, claro, está preocupada com o efeito sobre a sua esfera jurídica. Essa é, inclusive, uma das sensibilidades dessa tendência, né, de objetivação do processo subjetivo, do processo difuso incidental, porque, quer dizer, as outras pessoas que vão ser afetadas, em tese, não estão participando, não estão tendo essa oportunidade. E o sistema processual está tentando dar conta disso também por meio de mecanismos ampliando a participação. Mas no caso do controle concentrado e abstrato, isso é mais grave ainda, porque não tem partes, né? A rigor, não tem partes. A gente tem o legitimado ativo, então, ao longo do tempo, esse debate tem se tornado cada vez mais importante. Então, quem que participa, né, do processo da DIN? Primeiro, há os órgãos que
são responsáveis pela edição da lei ou do ato impugnado, o legislativo, o executivo, os dois, eles vão ser ouvidos, quer dizer, eles devem se manifestar, devem prestar informações, esse é o termo técnico usado pela norma, né? Então, eles terão essa oportunidade de se manifestar, e aí é interessante, porque, quer dizer, às vezes vamos supor que o presidente da República ajuiza uma ADIM contra uma lei federal. O mais frequente é que isso aconteça em relação a leis que foram editadas antes dele ser presidente da República, né? Mas, em tese, pode acontecer de uma lei que ele eventualmente vetou e o veto foi superado e ele ajuizar então uma DIN. Mas em relação também a leis anteriores, dizer, se a presidência da República, não aquele presidente, mas a presidência da República que tenha sancionado uma lei, ela será ouvida no âmbito da DIN, mesmo que seja para dizer, olha, eu acho que é inconstitucional, inclusive eu ajuizei a DIN por conta disso. Então, os órgãos responsáveis vão se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, vai se manifestar, e o Ministério Público vai se manifestar sustentando aquilo que ele considera correto, que é o que o Ministério Público deve sempre fazer. Quer dizer, o Ministério Público, ele atua nos termos do artigo 127 e seguintes da Constituição, que regulam o papel institucional do Ministério Público. Ele deve atuar na defesa do sistema constitucional e da ordem jurídica, ou seja, ele atua de acordo com aquilo que ele considera que é correto, não de um lado ou de outro, quer dizer, não como um advogado privado que tem uma função de defender nos limites daquilo que seja plausível e adequado e o interesse do seu cliente, quer dizer, o advogado, ele fala pelo seu cliente, então é inclusive deslealdade você não representar adequadamente o seu cliente, é claro, nos limites da ética e daquilo que é plausível. O Ministério Público não. O Ministério Público não está ali na defesa dos interesses de um cliente ou de algum interesse em particular. Ele está na defesa daquilo que ele considera correto de acordo com o sistema constitucional e com a ordem jurídica em vigor. Então, o Ministério Público ele vai sempre se manifestar no sentido daquilo que ele considera adequado, né? E a Constituição prevê também que a Advocacia Geral da União deve atuar na defesa da lei ou do ato impugnado. Quer dizer, a Constituição é expressa a esse respeito, embora esse seja um tema um pouco discutido em algumas situações em que o Supremo, por exemplo, já tenha decisões anteriores e tal, o Supremo admite que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, se manifeste no sentido da invalidade da lei, ou seja, em oposição ao que a Constituição diz, né? E às vezes a AGU tem um pouco a pretensão de se manifestar, em alguns casos, de acordo com o seu entendimento, como se a AGU fosse um Ministério Público, né? Mas não é esse o papel que a Constituição atribui à AGU, né? O que a Constituição diz é que a Advocacia Geral da União deve se manifestar na defesa, ou seja, numa atuação advocatícia da lei ou do ato impugnado. E por que isso é relevante? Para que haja alguém, né, falando em favor da lei ou do ato normativo impugnado, quer dizer, para que haja um mínimo de contraditório nessa discussão. Quer dizer, esse é um ponto importante, que, portanto, a AGU tem um pouco esse papel. A Lei 9868 passou a prever, né, e o Supremo tem sido bastante generoso na aplicação, a figura, quer dizer, a possibilidade de intervenção do que a legislação e a doutrina chamam de amicus curiae, tá? Que é a possibilidade de terceiros, quer dizer, normalmente entidades representativas, não precisa ser alguém da lista do artigo 103, ou seja, não há necessidade de ser um legitimado ativo para a DIN, até pode ser, mas não é essa a exigência, é uma exigência muito mais flexível de instituições, de entidades que tenham interesse, quer dizer, que tenham representação naquele setor ou naquela atividade que serão afetadas por aquela discussão, por aquela lei, pela discussão que o Supremo vai tomar e que, portanto, tem algo a dizer, tem algo a contribuir. A ideia do amicus curiae, do amigo da corte, quer dizer, ela tem a ver com a contribuição
que entidades, instituições, até pessoas, né? Se não é o Supremo em geral não admite pessoas, pessoas físicas que eu quero dizer, mas quer dizer, entidades, instituições, associações e tal, que elas tenham algo a contribuir para a discussão, né? Claro que, quer dizer, quem vai se habilitar ou solicitar ingresso com amicus curiae, quer dizer, tem algo a dizer porque, em geral, tem interesse, né? Então, por exemplo, há discussões envolvendo legislação trabalhista, quer dizer, existem os setores, as associações de trabalhadores, existem associações e, enfim, organizações de empresários, né? Então, há uma conexão aí entre o que essas instituições podem oferecer em termos de informações e o e os interesses que elas têm. É óbvio isso. E é natural que seja assim. Então, a ideia é que os amigos curiae tragam diferentes visões para o Supremo, para enriquecer a visão do Supremo, o debate perante o Supremo. O Supremo tem utilizado isso de uma forma bastante ativa, tá? Só para vocês saberem, quer dizer, a previsão do amicus curiae especificamente está no artigo 7º da Lei 9868, que trata desse assunto, tá? Artigo 7º, parágrafo 2º, o relator, considerando a relevância da matéria, e estou lendo, né? Artigo 7º, parágrafo 2º, e a representatividade dos postulantes, portanto, a ideia de representatividade, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, que foi vetado, a manifestação de outros órgãos ou entidades, né? O Supremo entende que só é possível admitir amicus curiae antes de iniciado o julgamento, tá? Isso é relevante porque às vezes o julgamento começa, alguém pede vista e fica parado muito tempo, mas em geral o Supremo entende que já não é mais possível o ingresso de novos amicus curiae, então é preciso solicitar o ingresso antes de iniciado o julgamento e, como vocês viram, quem decide é o relator, e da decisão do relator que eventualmente considere que não tem representatividade ou que não vai deixar ingressar, seja lá por qual razão, não cabe recurso, né? O que é possível fazer é fazer novo pedido, né? Então isso já aconteceu, a OAB em alguma ADIM que eu já não me lembro qual era o tema, mas eu me lembro que a ADIM, que o OAB pediu ingresso 3 vezes e nos 2 primeiros o relator negou e no terceiro, por fim, houve uma certa crítica da imprensa e tal, e aí no terceiro pedido da OAB, o ministro relator admitiu o ingresso da OAB como amicus curiae naquela hipótese. Então, o relator que vai decidir. Um outro mecanismo que a lei 9868 previu foi a possibilidade de convocação de audiências públicas, tá? Isso está no artigo 9º da Lei 9868, que diz assim, artigo 9º, parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, o relator poderá requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos, para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. O parágrafo 2º do artigo 9º prevê ainda a possibilidade do relator solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito da sua jurisdição. Então, vejam, o que o artigo 9º da Lei 9868 prevê é um conjunto de poderes para o relator da ADIM, tá? Para se instruir. Então, o relator poderá designar perito, por exemplo, e aqui é uma questão muito interessante, porque não é uma discussão em tese, normativa, perito é para ferir fato, né? Mas a verdade é que existem assuntos, existem situações em que há uma comunicação muito íntima entre definir uma situação de fato e definir a questão normativa, quer dizer, muitas previsões normativas, elas pressupõem realidades fáticas e a realidade fática precisa ser aferida por alguém que tenha conhecimento na área. Então, isso não é comum, tá? O Supremo fazer uso dessa possibilidade, mas a lei prevê que ele pode designar peritos ou comissão de peritos para aferir o que quer que se considere. Então, nesse caso recente do Supremo,
que o Supremo julgou a questão de amianto, né? O Supremo não designou perito nem comissão de peritos. Houve muitos amigos curiae que participaram, mas essa possibilidade o Supremo não utilizou. Outra possibilidade que a lei prevê é as audiências públicas. Vejam que da leitura que eu fiz, o foco da lei original era que a audiência pública servisse para a coleta de informações técnicas, né? Pessoas, diz a lei, né, com experiência, autoridade na matéria e tal. Na prática, portanto, assim, a ideia era de que as audiências públicas teriam essa finalidade de coletar informações mais técnicas, de especialistas, e o amicus curiae seria o espaço em que os interessados, né, que tenham representatividade, poderiam falar. Na prática do Supremo, as audiências públicas são usadas para tudo. Então, na audiência pública, são ouvidas pessoas com experiência técnica, caso seja pertinente, mas também instituições representativas que tenham algo a dizer, ou que sejam afetadas, ou que tenham interesse em dizer alguma coisa em relação àquela discussão. Então, não há um rigor muito técnico aqui não, só vai ser ouvido na audiência pública quem seja um perito. Não é assim que o Supremo interpreta. O Supremo adota uma visão mais abrangente e a audiência pública é um pouco a discussão em geral sobre o assunto. Outra possibilidade que também não é muito utilizada pelo Supremo, é essa possibilidade de se solicitar informações dos tribunais, dos demais tribunais, né? Isso seria uma situação bem interessante do Supremo conhecer um pouco como é que no controle difuso incidental aquela questão está sendo tratada, quais são as diferentes circunstâncias de fato que ensejam no debate. Seria uma oportunidade ótima de enfim, integração ou de comunicação, pelo menos, entre o controle difuso incidental e o controle concentrado e abstrato. Nem sempre isso é pertinente, às vezes a DIN é ajuizada muito rápido, não teve ainda nem debate no âmbito do controle difuso incidental, muito rápido que eu digo em relação à edição da lei, né? A lei é editada, logo em seguida tem uma DIN, portanto, nem houve ainda tempo para que haja decisões no âmbito dos tribunais, dos demais tribunais. Mas essa é uma outra possibilidade que o Supremo previu, que a lei previu, perdão. Para concluir essa parte, então, quem é que participa? Quem é que pode participar do processo? Quem ajuizou a DIN, quem elaborou, foi responsável pela elaboração da lei ou ato normativo impugnado, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e eventuais amicus curiae que solicitem participação e tenham essa solicitação deferida, e quem quer que tenha participado de uma audiência pública, caso ela tenha acontecido. Então, estes são os possíveis participantes de uma ação direta de inconstitucionalidade. Antes da gente passar para a parte das decisões, quer dizer, essas possibilidades, né, de abrir mais o processo para que pessoas, instituições participem por meio do amicus curiae, da audiência pública, perícias, etc., elas têm algumas questões a considerar. Primeiro é isso que eu disse, o processo é objetivo, mas na subjetividade, questões de fato podem ser muito relevantes. Segundo, esse aspecto democrático de você permitir que os interessados que vão ser afetados por essa decisão participem. Eu tenho a questão democrática, mas tem uma questão também de devido processo legal, quer dizer, as pessoas, as entidades, os setores serão afetados por uma decisão judicial, a rigor, de um órgão judicial, do qual eles não participaram, de um processo do qual eles não participaram. Então, esse é um elemento também importante desses mecanismos. Por outro lado, existem já estudos e tal que formulam uma certa crítica ao Supremo, não a esses mecanismos em si, do amicus curiae, da audiência pública e tal, mas a sua utilização na seguinte linha, né? Estes mecanismos foram criados e existe todo um discurso em torno deles de legitimação democrática, de abertura e tal. Porém, na prática, o que se observa é que as razões, os argumentos que são levados, tanto por amicus curiae quanto nas audiências públicas, não tem menor relevância, ou não tem quase nenhuma relevância no julgamento. Quer dizer, relevância nem no sentido de ser acolhido ou não acolhido, porque existem
claro, argumentos para todos os lados, mas de serem considerados, de serem examinados, de serem pelo menos mencionados como argumentos que foram considerados e afastados ou acolhidos pelos ministros. Quer dizer, vários trabalhos que já foram realizados nos últimos anos vão fazer um levantamento dos acordos, onde, por exemplo, há processos nos quais há amicus curiae, houve decisão, onde houve audiência pública, e a percepção que se tem é que, salvo pelo relatório feito pelo ministro relator, que menciona a existência, ou o que aconteceu, ou o que todo mundo disse, na parte realmente do voto, das discussões, isso não é muito considerado, quer dizer, excepcionalmente é considerado. Portanto, há uma crítica aqui no sentido de que esses mecanismos tenham talvez um efeito mais simbólico do que real na discussão, ou pelo menos na prática, por enquanto, do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os participantes nos termos da Constituição e da legislação vigente. Essa é um pouco a crítica que se tem feito a eles hoje. Bom, aí chega o momento de decidir, né? O Supremo Tribunal Federal vai decidir a ação direta de inconstitucionalidade que lhe foi submetida. A legislação prevê duas possibilidades, quer dizer, dois momentos, né? Não propriamente duas possibilidades, mas prevê a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal tomar decisões de natureza cautelar no âmbito do processo de ADIM e decisões finais. Bom, nós já falamos em algum momento a distinção entre os três grandes tipos de processos: os processos de conhecimento, os processos cautelares e os processos de execução. Então, um processo cautelar e, por consequência, uma decisão cautelar, quer dizer, está relacionado a dois elementos. Primeiro, a decisão cautelar, o processo cautelar, ele é uma decisão provisória, né? Tem esse elemento temporal, porque ela não é uma decisão, ela é uma decisão preliminar no tempo, ou seja, não é a decisão final acerca daquela disputa, e por isso mesmo ela é uma decisão provisória, né? Ela poderá ser alterada pela decisão final, eventualmente. Então, essa é uma primeira dimensão das decisões cautelares. A segunda dimensão que nós falamos, ela tem a ver com a presença de determinados requisitos. Quer dizer, a gente falou, eu dei o exemplo do quadro, né? Então, imagine que eu estou disputando a propriedade de um quadro com alguém, né? Numa ação judicial. Então, há uma disputa sobre quem é o dono do quadro. O quadro, durante a disputa, está na posse, né, da outra pessoa, do meu ex-adverso. E, enfim, eu tenho informações de que esta pessoa está indo, enfim, vai viajar, sei lá, para a Líbia, e ela é parente do governante da Líbia. Eu tenho razões para supor que, se o quadro for assim, eu também tenho informação de que ela vai levar o quadro. Eu tenho razões para supor que, se esse quadro for para a Líbia nessas circunstâncias, é muito provável que, mesmo que eu ganhe a demanda, ou seja, mesmo que eu seja reconhecida como a proprietária do quadro, eu não vá ver mais o quadro nunca mais na minha vida. Então, eu faço um requerimento de natureza cautelar ao juízo, e que é um exemplo subjetivo, nada a ver com a DIN, só para a gente relembrar o conceito. Faço uma solicitação de natureza cautelar para que o quadro não viaje, para que o quadro fique de alguma forma cautelado, para que, caso a decisão venha a decisão de conhecimento venha a me ser favorável, ela possa produzir efeitos reais, ou seja, eu possa ter o quadro, porque senão eu posso até ter uma decisão dizendo que eu sou proprietária, mas eu não vou ter como ter o quadro se ele estiver na Líbia, enfim, nessas circunstâncias. Vejam então, primeiro, essa é uma decisão provisória, quer dizer, ela vai valer enquanto as circunstâncias estiverem presentes, quer dizer, se ela desistir da viagem, acabou, não tem mais finalidade, e se a decisão final disser que eu não sou a proprietária, também ela pode viajar para onde ela quiser com o quadro, obviamente. E existem requisitos que envolvem, primeiro, ser minimamente ou razoavelmente plausível o meu argumento de fundo, quer dizer, a minha pretensão de ser proprietária tem que ter uma certa plausibilidade. Não posso ser uma louca que está chegando, eu sou proprietária do quadro. Não tem nenhum elemento acerca disso, né? É preciso ter
o que a gente chama de fumus boniuris, ou fumaça do bom direito, ou plausibilidade do que está alegando, tá? E, em segundo lugar, é preciso que você demonstre, para solicitar uma providência cautelar, que há um risco, e potencialmente irreparável de alguma coisa acontecer que vai tornar depois pouco útil a decisão final. Esses são os conceitos de processo civil, de uma forma muito simplificada, que envolvem as providências de natureza cautelar. Então, elas são provisórias e elas estão relacionadas à presença desses requisitos: a plausibilidade do direito e o risco, tá? O risco de um dano irreparável. Bom, esses conceitos são adaptados, digamos assim, para a providência cautelar no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, o que é uma possível decisão cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade? Quando o autor, né, o legitimado ativo, a juíza ADIM, e pede que o Supremo cautelarmente, ou seja, desde logo, de início, suspenda a vigência daquela lei, sob o argumento, primeiro, de que a lei é inconstitucional, e aí a plausibilidade dos argumentos são relevantes para ele conseguir essa providência, e, segundo lugar, um argumento de que a vigência daquela lei, quer dizer, a produção de efeitos daquela lei, até que o Supremo venha a tomar uma decisão final sobre essa matéria, ela vai causar danos que talvez sejam irreparáveis. Quer dizer, vai haver a produção de efeitos e a produção desses efeitos produzirão danos gravíssimos que o Supremo não deve permitir que isso aconteça. Então, existe uma adaptação dessas duas noções, da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Quer dizer, então, a alegação de quem requer uma cautelar em ADIM é essa. Quer dizer, primeiro, os meus argumentos, no sentido de que a lei é inconstitucional, são bons, são consistentes, e, além disso, não basta isso, além disso, quer dizer, a vigência da lei, a continuidade da vigência da lei vai produzir efeitos que depois não poderão ser desfeitos, que causam violação à Constituição, violam direitos fundamentais, enfim, seja qual for a argumentação, é preciso demonstrar que há um risco de dano grave e que vai ser irreparável depois. E, portanto, nesse contexto, o Supremo poderá suspender liminarmente, portanto, em limine no início do processo e não no final, como é o normal, a vigência da lei, tá? A Lei 9868 prevê essa possibilidade. Há a possibilidade de o relator, na verdade, do presidente, né, tomar uma decisão monocrática no período de recesso, mas depois ele tem que submeter ao plenário. Mas, como regra, o julgamento da medida cautelar é feito pelo plenário, que vai, então, decidir se suspende ou não suspende a lei. Essa decisão tem que ser tomada por maioria absoluta e, como regra geral, e diferente do que acontece na decisão final, a suspensão da vigência da lei no âmbito da medida cautelar, ela só produz efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, né? Qual é a lógica disso? A lógica disso é, bom, essa ainda é uma decisão provisória. Então, eu vou impedir que efeitos se produzam, mas eu não vou desfazer o que já aconteceu, né? Isso deixa por enquanto. Se a decisão final vier a ser no sentido da inconstitucionalidade, de fato, aí a gente vai discutir a questão do desfazimento dos efeitos já acontecidos. Essa é a regra geral. A lei admite que o Supremo excepcione essa regra e dê efeitos retroativos, mas se o Supremo não disser nada de forma específica, os efeitos na medida cautelar, ou seja, na decisão que o Supremo tome inicialmente para suspender a vigência da lei, será uma decisão com efeitos ex nunc, ao contrário da regra geral, no sentido de que a inconstitucionalidade é uma nulidade desde origem, tal. Então, o efeito ex nunc tem a ver com essa natureza provisória da medida cautelar. Para vocês terem o registro organizado, isso está regulado na Lei 9868, a partir do artigo 10, tá? Que trata da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Então, artigo 10, artigo 11 e artigo 12 tratam deste assunto. Algumas observações sobre a decisão na medida cautelar, tá? Primeiro,
A decisão que suspende a lei por considerá-la aparentemente inconstitucional, quer dizer, o Supremo tem que considerar que é aparentemente inconstitucional, não é ainda a decisão final, mas para poder suspender ele tem que fazer esse juízo da inconstitucionalidade, da aparente inconstitucionalidade. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, já falei, como regra, aplica-se apenas para frente, né, com efeitos ex nunc, mas ela vai ter efeitos vinculantes, tá, para todo mundo. Eficácia contra todos e tal, com efeitos ex nunc, como eu acabei de falar. Agora, se o Supremo não decide nada, né, o que acontece? Ou se ele nega a cautelar, esta decisão não tem o efeito de uma decisão de declaração de constitucionalidade com efeitos vinculantes erga omnes. O que eu quero dizer com isso? O fato de o Supremo negar a cautelar não impede, na cautelar, não impede que o controle difuso aconteça, tá? Se ele nada diz ou se ele nega a cautelar, isso não impede que no âmbito do controle difuso incidental haja declaração de inconstitucionalidade desta lei. Quer dizer, isso pode continuar acontecendo, tá? Na ação declaratória de constitucionalidade é que a gente tem regras diferentes, mas no âmbito da ADIM a gente tem a concessão da cautelar, ou seja, quando o Supremo suspende a lei por considerá-la aparentemente inconstitucional, essa decisão tem efeitos vinculantes e erga omnes. Quando o Supremo nega ou não decide, isso não tem essa eficácia erga omnes e vinculantes, não. Ele apenas não concedeu a cautelar, a lei continua vigendo, o que não impede que no âmbito do controle difuso incidental seja possível a decisão no sentido da inconstitucionalidade da lei. Então, essa é uma informação importante. Uma outra coisa que a lei prevê de forma expressa é que quando o Supremo declara concede a medida cautelar em ADIM, isso torna aplicável a legislação existente anteriormente, quer dizer, que tenha sido alterada, né, revogada pela legislação que acabou sendo suspensa. Então, a não ser que o Supremo diga de uma forma diversa, mas como regra, o Supremo suspende a vigência de uma determinada lei, essa lei alterou, vamos supor, essa é a lei B, essa lei B alterou a lei A, revogou a lei A continua, volta, né, a viger, porque a lei B foi suspensa. Então, existe esse efeito aí no tempo em relação à legislação anterior que havia. E às vezes acontece, quer dizer, aconteceu isso num caso bastante rumoroso, em que o Supremo negou a liminar em cautelar, negou a cautelar, e depois, quer dizer, ele, na decisão final, ele considerou a lei inconstitucional, e ficou a lei vigiando muito tempo, e depois o Supremo considerou a lei inconstitucional. A rigor, isso é perfeitamente possível. É claro que quando o Supremo dá a liminar, quer dizer, quando ele suspende a lei, já há uma avaliação preliminar, mas que não vincula o Supremo. Quer dizer, o Supremo pode decidir a decisão final que ele toma, não precisa ser na mesma linha da decisão liminar, quer dizer, da decisão liminar tomada cautelarmente. Então, é claro que há um indício, né, uma indicação, sobretudo quando a decisão é pela cautelar, no sentido de que há uma aparência de inconstitucionalidade, mas isso não vincula o Supremo e nada impede que o Supremo depois tome uma decisão em sentido oposto. Então, a cautelar, ela tem os seus próprios efeitos, ela não vincula a decisão final que o Supremo Tribunal Federal vai tomar no mérito propriamente da ADIM. Então, essa é uma decisão que o Supremo pode tomar, é extremamente importante a discussão na cautelar, porque muitas vezes a decisão final nas ADIMs demoram muito, né? E aí, se é efetivamente relevante que se impeça a produção de efeitos daquela norma, se o legislativo não consegue a cautelar, quer dizer, ele acaba a questão, quer dizer, demorando muito para ser examinada pelo Supremo.
vantagens e desvantagens, mas só para vocês perceberem que, na verdade, assim, às vezes pode ser a diferença entre uma decisão tomada num ano e decisão tomada em 5 anos, ou 6 anos, 7 anos, considerando o tempo que leva, às vezes, para uma audiência ser decidida no mérito. Bom, então essas eram as considerações sobre a decisão na cautelar e vamos, então, no próximo vídeo falar das decisões finais de mérito, agora sim, que o Supremo Tribunal Federal vai tomar em sede de ADIM, ok?